Pessoal, boa noite, tudo bem? Tava fazendo uns testes aqui com os alunos agora, porque a gente está com eu, na verdade, né, tô com uma certa dificuldade aqui para utilizar esse tanto de tecnologia, né? Duas câmeras, dois microfones, e o áudio tava picotando o áudio aqui para os alunos, estava dando algum tipo de delay. Eu configurei aqui no OBS um tratamento de áudio para não ficar aquele barulho, aquele chiado que normalmente o OBS, quando eu utilizo a câmera do microfone, ele dá. Então, a gente começou um pouco atrasado aqui, então, de repente, no meio da aula, pode ser que algum aluno me interrompa. Professor, estou com algum probleminha aqui, não estou conseguindo te ouvir direito. Pessoal, hoje a gente vai dar continuidade à aula de repetição, né, os comandos de repetição que a gente está trabalhando. A gente trabalhou na aula anterior com o comando for, e na aula de hoje a gente vai trabalhar com dois comandos, que é o comando while e o comando do while, que é basicamente uma variação, né? Um é uma variação do outro. Existem algumas aplicações específicas para esses comandos, principalmente o do while, ele se distingue dos outros dois por um tipo de aplicação específica, e é o que a gente vai ver hoje na teoria e também na prática. A gente vai utilizar uma IDE para desenvolver códigos baseados numa nota de aula que eu preparei para dar um norte, né, para a nossa aula. E eu vou contar com a colaboração também hoje de uma maneira diferente. Vou pedir para os alunos aqui que estão assistindo ao vivo darem algumas dicas, algumas opiniões e também sugerirem um exercício. O primeiro exercício para resolver ao vivo aqui com vocês. E depois eu disponibilizo aí mais uns 5 exercícios para vocês fazerem em casa depois da aula, né? Lembrando que essa aula ela é gravada por decorrência do distanciamento social. Então, eu também não optei por fazer uma aula muito longa, uma aula de 2 horas e 20 minutos, né? 2 horas e 24 minutos, na verdade, que é a duração da nossa aula presencial na faculdade. Então, eu optei por fazer uma aula um pouco mais curta, passando um pouco mais de teoria e deixando alguns exercícios para que ao final da aula vocês tenham atividade, tenham material para continuar desenvolvendo. Beleza? Então, eu vou disponibilizar aqui para vocês a tela. Vou reduzir aqui um pouquinho a minha. Quando eu coloco em tela inteira, tá dando um pouquinho de delay no áudio. E vou disponibilizar aqui a tela do... Vamos começar aqui com o nosso bloco. Beleza? Pessoal, vou ficar trocando aqui entre uma tela e outra. Tá bom? Eu não sei se continua travando. Agora que eu troquei de tela. Me dê um feedback aí, pessoal, se continua travando. Eu troquei de tela e coloquei a figura menorzinha. Sim ou não? Travando ou não? Acho que o Adrian me mandou mensagem aqui. Não, agora não. Beleza. Quando eu estava na outra tela, né? Quando eu estava na outra tela, travava um pouquinho. Mas beleza, pessoal. Já que vocês estão conseguindo visualizar a tela, não está travando mais. Vamos lá para o nosso conteúdo. Então, hoje a gente vai continuar com a nossa estrutura de repetição. Hoje é a nossa live 9. Tá bom? Então, a gente vai começar. Deixa eu pegar um programinha aqui para desenhar a tela. Esqueci de deixar ele aberto aqui para ficar mais rápido. Esse programinha aqui é legal para desenhar na tela. Bom, então, pessoal, nas últimas aulas a gente vem trabalhando aqui o comando de repetição. Na última aula, na verdade, a gente trabalhou com o comando for, e hoje a gente vai começar aqui a trabalhar com o comando while. Acabei deslocando a câmera aqui, batendo nela. Deixa eu ver se está tudo certo. Tudo certo. Então, pessoal, acho que vocês estão conseguindo ver minha tela certinho, né? Só o último feedback aqui antes da gente começar. Acho que estão sim. Beleza. Então, hoje a gente vai continuar trabalhando aqui com os comandos de repetição, comando while, que ele é utilizado, né, ele é ideal para ser utilizado da mesma maneira que o for é utilizado. Quando a gente não sabe exatamente o número de vezes, o número de repetições que a gente precisa
passar pelo bloco de instruções, né? É ideal para situações nas quais não sabemos o número de exato de vezes que o bloco de instruções deve ser repetido. Mas também ele pode ser executado de uma maneira a substituir o for, quando você sabe quantas vezes você quer passar por ali. Então, assim, na minha opinião, o comando for ele seria mais interessante porque você já consegue definir tudo ali no início do for, né? O for tem 3 parâmetros, como a gente viu na aula passada. E o comando IO, a gente tem que colocar informações dentro do comando IO. E aí, dentro do bloco de instruções do comando IO. E acaba acontecendo que muitas vezes uma linha só não é suficiente. Então, vocês sabem, e eu já falei para vocês nas aulas anteriores, que quando a gente está num comando de decisão ou num comando de repetição e eu tenho uma linha só abaixo dele, eu não preciso de colocar chave. Eu só colocar aquela linha, ele vai entender. Agora, quando eu tenho mais de uma linha, eu preciso de colocar chave. Então, no comando for, como eu defino tudo na estrutura dele, às vezes eu consigo colocar só um comando simples dentro do bloco de instruções e eu nem preciso de colocar chave. Então, digamos que meu código tenha 2 linhas a menos, né? Chave de abertura e chave de fechamento do código. Quando você coloca o código similar ao meu, né? Que você faz a indentação da mesma maneira que eu faço e também que você pula a linha. Tem gente que escreve tudo na frente também, não tem problema, funciona do mesmo jeito. Então, eu vou, né, dar continuidade aqui e é importante a gente entender isso, essa parte aqui inicial do comando while. Bom, dentro da sintaxe do comando while, deixa eu trocar aqui de cor, a gente tem, muito parecido com for, né? A gente tem o nosso comando while, na verdade, o nosso comando. A gente tem a nossa condição, que seria o teste. E a gente tem, dentro do comando, bloco de instruções. Se esse bloco tiver só uma linha, tranquilo, não precisa de chave. Se esse bloco tiver várias linhas, aí sim a gente vai precisar de chave. Bom, com relação ao funcionamento do comando while. Enquanto a condição específica no cabeçalho for satisfeita, da mesma maneira que acontece no for, o bloco de instruções é executado, da mesma maneira que acontece no for. Assim, antes, e aí eu vou colocar aqui, vou destacar aqui, né? Vou colocar aqui um de amarelo aqui para destacar para vocês. Antes de cada execução, a condição ela é avaliada. Caso seja verdadeira, o bloco é executado. Caso seja falso, o laço é finalizado. Esse antes, pessoal, eu estou colocando em destaque aqui para vocês, porque o comando while é um pouquinho diferente. Não é exatamente antes, né? Mas também não significa que seja só depois. Mas a gente vai ver aí que ele tem uma pequena diferença. O for e o while se parece bastante, o comando while ele tem uma pequena distinção. Bom, então eu vou deixar aqui aberto pela primeira vez para vocês setarem para mim o exemplo. Ok? Vocês vão me dar o exemplo de como vocês querem que eu desenvolva esse comando. É um comando de repetição, vocês vão me dar um exemplo. Se não me derem um exemplo aqui no ao vivo, não tem problema, gente. Eu coloco um exemplo aqui mesmo da minha cabeça. Tá bom? Só vou ver se está tudo certo aqui no chat. Beleza, tá todo mundo conseguindo me escutar, beleza, já chegaram mais alunos aqui. Então, eu vou trocar aqui para a minha IDE, vou compartilhar novamente aqui. Já vou deixar compartilhada a tela inteira, que é melhor. E vou trocar aqui para a minha IDE para a gente começar. Deixa eu só verificar se o pessoal está conseguindo ver. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Não sei se é melhor compartilhar a tela ou a IDE. Compartilhar aqui. Aliás, como eu vou executar, melhor compartilhar a tela inteira, né? Foi assim que eu vim fazendo nas outras vezes. Hoje a gente está meio que making off, né? Vai funcionando aí, vai dando problema, a gente vai corrigindo. Pessoal, me dê um feedback de áudio apenas, se vocês estão conseguindo ver a tela do meu CodeBlock. Só dá um sim aí. Sim, beleza. Bom, então, vocês sabem que no início... Aqui eu já deixei o cabeçalho pronto, tá, pessoal? E no início, eu gosto de sempre colocar um comando de comentário para eu colocar um enunciado aí no meu código, né? E aí eu sempre coloco um exemplo. Dessa vez eu coloquei exemplo. Deixa eu projetar aqui de volta para vocês. Aqui tem um Word. Exemplo, 2 pontos.
tá bom? Que é para, ao invés de eu colocar um exemplo, vocês me dêem um exemplo. Então, de repente vocês já passaram por alguma dificuldade dentro de linguagem de programação, pessoal que fez já a linguagem de programação, e talvez vocês tenham um exemplo aí. Alguém gostaria de dar um exemplo de fazer um comando com repetição? Vamos fazer o seguinte, em vez de eu colocar vocês... É um pouco difícil, né, perguntar em cima da hora assim, né, pessoal? Né, às vezes a gente não deu tempo nem de ir lá no Google fazer uma pesquisa, né? Deixa eu pegar aqui na internet. Deixa eu colocar aqui, ó. Exercícios de repetição. Exercício de repetição em C, aqui no Google. Vamos pegar um aqui, no primeiro site aqui mesmo. Fazendo propaganda para outra faculdade. Vamos pegar um aqui. Tentar pegar um não muito difícil, né? Construa um algoritmo que calcula a média aritmética de vários valores inteiros positivos. E ao final... Não, isso aqui está muito fácil. Vou aqui, escreva um algoritmo que calcule a média de 3 notas de alunos. A gente já fez bastante dessa, né? Um conjunto não determinado de valores. Faça um algoritmo que lê a quantidade não determinada. Números inteiros e calcule o somatório dos números negativos. Tá. Ao fim da leitura será indicado pelo número 0. Aumentar o seu preço em 20%. Leia o código. Tem uns aqui que são tão grandes, né? Que queria pegar um mais simples. É só para aprender aqui o comando. Vamos tentar esse aqui. Eu nem li ele inteiro, mas vamos tentar esse aqui. Deixa eu jogar ele para lá. Bom, então, ó, o exercício é esse aqui, ó, para vocês verem que é um que eu estou pegando aqui, que eu não treinei ele antes, né? Só para a gente começar a fazer ele. Depois vocês vão pensando, pessoal. Depois eu vou fazer um com do while, né? Se vocês quiserem já ir pensando num exercício para a gente responder ao vivo aí. Então vamos lá, o exercício é o seguinte, ó, vamos tentar pensar junto aí em como resolver. Claro que vai envolver um pouquinho de lógica e também vai envolver um pouquinho de sintaxe, né? A sintaxe não é muito complexa, né? A lógica, de repente, é um pouco mais. Vamos lá, Chico tem 1,5 metro e cresce 2 centímetros por ano, enquanto Zé tem 1,1 metro e cresce 3 centímetros por ano. Construa um algoritmo que calcule e imprima quantos anos serão necessários para que Zé seja maior do que Chico. A lógica, com certeza, ela é mais complexa. Nesse caso, não é tão complexa assim, mas é mais complexa que o comando propriamente dito. Mas vamos lá, é um desafio, vamos enfrentar esse desafio aí junto com vocês. Bom, então antes de mais nada, eu já defini aqui as minhas linhas básicas, né, que são, a princípio, definição de 2 bibliotecas, meu menu, minha função principal, que é do tipo inteiro, então eu preciso de retornar 0, ok? Se ela fosse void main, então eu não precisaria de retornar nada. Então é interessante a gente utilizar o int main, porque sempre que ele retorna 0, o programa sabe que ele finalizou. Então é legal isso até para o próprio funcionamento do computador. Bom, então vamos começar aqui o nosso programa declarando variáveis. Então, está falando que Chico tem 1,5 metro. Então, eu vou colocar aqui que as variáveis, basicamente duas variáveis, né? Uma variável do tipo float, até porque eu vou calcular a altura, né? Pessoal, precisa desse vírgulazinho, né? De um número real. Então, vou chamar aqui minha primeira variável de Chico. Ok? E vou dizer que na inicialização, Chico recebe 1,5. Ok? Não pode usar vírgula nesse caso, tá? Seria ponto. A vírgula é para separar as informações. Tem que ser usado ponto. E vou criar uma outra variável chamada Zé e vou dizer que Zé tem 1,1. Ok? E aí, ponto e vírgula para finalizar. Então, eu já declarei as variáveis, pessoal, e já fiz uma atribuição. Já coloquei valores nessas variáveis, tá bom? Logo de início.
E aí eu sei que o Chico, ele cresce 2 centímetros por ano. E o Zé, ele cresce 3 centímetros por ano. Então, o meu ponto de parada vai ser quando a idade de Zé for maior e não igual. Então, o meu comando de teste, então, enquanto for positivo, né, enquanto o teste for positivo, ele vai ficar rodando. Quando for negativo, vai parar. Então, ele vai ser positivo enquanto Zé for menor ou igual a Chico. Porque o Zé não é menor, eu quero saber quando ele vai ser maior. Então, uma coisa lógica, né, pessoal? Vamos para a sintaxe. Isso é apenas lógica. Então, a minha sintaxe ela vai ser a seguinte. Ó, while significa enquanto. Olha lá, quando eu começo a digitar, ele já aparece. Ó, while. Enquanto Zé ele for menor ou igual a Chico, ok? Aí eu vou colocar aqui as minhas chaves para eu dar início aí ao meu código. Então, o Zé, ele é menor do que Chico? Ele tem 1,10. Então, mas só que ele vai crescendo. Então, à medida que ele for crescendo, uma hora ele vai ser maior do que Chico, já que ele cresce 1 centímetro a mais. Eu não sei quanto tempo, mas é isso que eu vou tentar descobrir, quanto tempo. E por falar nisso, já que eu quero descobrir, anos, né? Então, eu vou colocar aqui também que anos, só que eu vou criar em inteiro, ok? Int, anos. Vou falar que recebe 0 na inicialização também, já que eu quero calcular quantos anos vai ser necessário. E no final, aqui do meu comando de repetição, eu vou dar um comando printf. Isso aqui é só sintaxe, tá, pessoal? É só lógica, na verdade. Sintaxe a gente vai falar daqui a pouquinho. Vou dar um comando printf e só vou colocar aqui o código de substituição, percentual de, ok? Vírgula, a variável anos. Só para saber quantos anos foi necessário para o... deixa eu colocar só... não, tá. Aqui vai dar... Não vou precisar nem de colocar um quebra de linha, não. Vai dar certo. Tá bom? Isso aqui é só a parte da lógica. Agora vamos para a sintaxe. A sintaxe, se eu estivesse utilizando for aqui, como que eu colocaria? Seria for, e o for tem 3 parâmetros. Parâmetro inicial, aí eu poderia colocar aqui dentro que Chico, isso aqui eu poderia colocar dentro do for, ó. Chico recebe 1,5, Zé recebe 1,1, né? Por quê? Porque o for, ele tem esse parâmetro aqui inicial, né? Ele só inicializa uma vez, ele só vai executar isso uma vez. Como eu não tenho isso no while, então eu tenho que declarar aqui em cima, ok? E no final, aqui no for também, eu tenho um outro ponto e vírgula e eu tenho um incremento. Aqui eu colocaria incremento. Então, nesse caso aqui, quem seria meu incremento? Que Zé recebe, né? Então, vamos começar com Chico, né? Chico, ele recebe ele mesmo, Chico, mais 0,2, ok? E também eu colocaria que Zé recebe a mesma coisa, né? Só que 0,3. Não vou entrar nesse mérito aqui, né, do for, para não confundir vocês, mas só para vocês verificarem aqui como seria o for. Mas nesse caso aqui, o while, eu não posso colocar nada aqui. Então, eu só tenho a condição de teste, como vocês viram aqui, ó. While, eu só tenho minha condição, não tenho muita coisa. Eu tenho um bloco de instruções. Então, vamos lá, o que, que eu vou fazer aqui dentro? Basicamente, aquilo que eu já tinha dado spoiler ali. Então, eu vou colocar aqui Zé, aqui dentro, recebe ele mesmo, que é 1,10 que ele tem, né? 1,1, eu coloquei ali, mais 0,3. Então, toda vez que eu passar por esse loop, o Zé vai receber ele mesmo, a altura dele, mais 0,3. Então, no primeiro ano, só para saber se vocês estão atentos, no primeiro ano que eu passar, eu comecei com Zé, né? Peraí, deixa eu começar com Chico e depois eu refaço a pergunta. E Chico, ele recebe ele mesmo mais 0,2. Ok? Então, vamos ver se vocês estão entendendo, se vocês estão espertos. No decorrer do primeiro ano, quando passou o primeiro ano, quanto que vai medir o Chico? Deixa eu trocar para o chat aqui.
No decorrer do primeiro ano, pessoal, ó, vou botar aqui na tela para vocês darem uma olhada. É muito básico, né? A resposta, Chico tem X de tamanho, Zé tem Y de tamanho. Sabendo que eles crescem nesse valor que eu setei, no final do primeiro ano, beleza, né? Chico vai ter 1,52. E o Zé vai ter quanto? Só tá botando no chat aí. Né? É muito óbvio, né, José? Estou usando o exemplo do Zé e o José tá ativo aí. Né? Então, é muito óbvio, tá, pessoal? Isso. Agora, eu quero saber quanto tempo vai demorar. Eu não sei quanto tempo, eu precisaria de fazer um cálculo. Porém, aqui o meu comando while, aqui eu acabei deixando fora, né? O meu comando while vai fazer isso para mim automático, tá bom? E ele vai parar quando o Zé, enquanto o Zé for menor ou igual a Chico, ok? Agora, quando o Zé for maior do que Chico, ele vai parar. Tô olhando aqui a sintaxe, eu tinha esquecido. Agora, eu tenho que contar também a quantidade de anos, então eu vou colocar aqui anos mais. Ou seja, anos recebe ele mesmo mais um. O mais seria a mesma coisa que isso. Igual anos mais um. Ok? Mas só para mudar um pouquinho, para deixar um pouquinho diferente, eu vou colocar aqui mais. E no final eu vou imprimir aqui a quantidade de anos, porque eu não quero saber quantos anos serão necessários. Poderia colocar um comando, serão necessários, percentual de anos. Aí depois coloco o código de substituição, percentual de. Mas, né, aqui nosso objetivo agora nem é ficar fazendo código muito bonitinho, e sim funcional, entender a lógica. Tá bom? Eu não sei se esse código está funcionando, fiz a lógica dele aqui agora, posso ter esquecido de colocar ponto e vírgula, extremamente normal. Pode dar qualquer problema aqui. Não estou raciocinando muito, só estou fazendo aqui a sintaxe. Pessoal, tá tudo ali. Vou salvar. Opa, cliquei aqui no botão errado. Vou salvar e vou executar para ver o que acontece, ok? Executei meu código e apareceu ali 5. Ok? Será que é 5 mesmo? Né? Ou será que tem alguma coisa errada? Bom, para saber se é 5 mesmo ou se tem uma coisa errada, na verdade, aqui seria 30 centímetros, né? Então, com certeza tem uma coisa errada. Na verdade, 0,3 seria equivalente a 30 centímetros, né? O pessoal nem me corrigiu aí. Então, seria 0,02, 0,03. Ok? Aqui sim teria os centímetros adequados. Bem que eu vi que 5 anos seria muito pouco, né? Deixa eu executar de novo. Agora sim nós vamos ter um número um pouco mais interessante. Beleza, deu 41. Ok? Ah, professor, esse número está muito louco da sua cabeça aí, né? Eu acho que não é isso. Então, eu poderia aqui dentro, para saber, eu poderia colocar um printf aqui dentro. Ok? E dentro desse printf, eu vou colocar aqui, ó, 3 percentuais de. Percentual de, percentual de, desculpa. Percentual ponto 2f, percentual ponto 2f e percentual d. E aí, eu vou substituir eles, respectivamente, por Chico, Zé e anos. Ok? Então, esse percentual ponto 2f vai ser o código de substituição de real de Chico. Esse percentual ponto 2f vai ser o código de substituição de real de Zé. E esse percentual D, né, vai ser o código de substituição de anos, tá bom? Aqui eu vou botar um contrabarra N para sempre quebrar. E aqui um outro contrabarra N. Agora nosso código ficou um pouquinho melhor, né? Um pouquinho mais interessante para a gente visualizar. Então vamos ver se esse código funciona? Então, ó, agora já apareceu para mim a timeline do que rolou. Então, olha só, os meninos aqui no chat me responderam, né? Deixa eu trocar aqui para o chat. Ó, o Zé me respondeu no chat, o Diogo tal me responderam no chat, é o seguinte.
que no final do primeiro ano, o Chico teria 1,52 e o Zé 1,13, conforme eles colocaram ali para mim. Então, olha só que bacana que está aparecendo aqui na minha tela, né? No ano 1, lembrando que é Chico, a primeira coluna, a segunda coluna Zé e a terceira coluna o ano. No ano 1, como o pessoal falou, Chico 1,52, Zé 1,13. No ano 2, 1,54 para Chico, 1,16 para o Zé. E assim, pessoal, sucessivamente, até que a gente chega aqui no ano 41. Na verdade, no ano 40, se eu tivesse feito o meu código errado, eu teria problema, né? Por quê? Porque se eu não tivesse colocado menor ou igual lá no meu código, então ele me daria resposta 40, que os dois têm o mesmo tamanho aqui, né? É um pouco surreal esse exercício, né? Porque até chegar em 2,30 m, né? Muito louco isso. Então, no ano 41, o Zé 2,33, o Chico 2,32, né? Demorei um pouquinho aqui, pessoal, para explicar a lógica, porque de repente alguém não tinha entendido a lógica, apesar de ser bem simples, mas eu acho interessante passar por isso. Beleza? Então nós temos aqui um exemplo de como acontece aí o comando while. Sem muito estresse, deu para fazer um código aqui simples, utilizando uma lógica um pouquinho diferente, que eu peguei ali numa lista de exercícios qualquer da internet. Beleza? Não estou falando sobre lógica, estou falando sobre sintaxe. Conseguiram entender, pessoal? Me dê um feedback aí. Pessoal que não interagiu muito aí. Quase todo mundo que está aqui interagiu, né? Tranquilo? Acho que não tem muito mistério o comando while, não. Sim, 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 a galera. Sim, pouca gente hoje, né, pessoal, na aula. Vamos, então, já trocar logo de imediato a nossa ficha aí para o comando do while. Eu vou deixar esses dois comandos juntos na mesma live, no mesmo vídeo. Então, a gente já vai trocar logo. Ok? E aí eu vou fazer uma coisa diferente aqui também, né? Você pode, aqui dentro do seu exercício, você pode colocar um outro comentário assim e utilizar. O pessoal gosta de fazer assim, né? Já vi muita gente programando desse jeito. Então você coloca um barra asterisco, logo aqui, né? E depois um asterisco barra. E aí você tem agora a possibilidade de colocar dentro da mesma aula dois códigos diferentes, né? Também uma outra maneira que algumas pessoas optam por fazer. Né? Então, já salvo aqui e vou para o nosso bloco aqui de anotações para a gente dar continuidade. Então, pessoal, ó, nós temos agora uma lista de exercícios que vocês devem fazer daqui a pouquinho, na verdade. Exercício do 1, né, até o exercício 3. Comandos para utilizar o comando while, né? Exercícios que utilizem aí o comando while. E a gente já vai logo de imediato para o comando do while. Okay? Então, o que seria o comando do while? Bom, ele é muito parecido com o comando while e com o comando for também, né? Sem esquecer do comando for. A única diferença é que o comando while, nós asseguramos que o bloco de instruções, lembra-se lá em cima onde eu dei aquele amarelinho, aquele círculo amarelinho? No comando while, a gente assegura que esse bloco de instruções ele seja executado, no comando do while, desculpa, a gente assegura que esse bloco de instruções vai ser executado pelo menos uma vez. Por quê? Porque o teste ele só é feito no final. A condição ali só é feita no final. Então ele vai entrar sempre a primeira vez. E depois, caso o teste não for verdadeiro, caso a condição não for verdadeira, ele não vai executar mais. Então, esse é o grande pulo do gato. Se você precisa, em algum exemplo, executar o seu comando de repetição pelo menos uma vez, não dá para fazer com for e não dá para fazer com while. Você tem que fazer utilizando o do while. Ou seja, ele vai entrar, ele vai fazer, né, do do ali, e depois ele vai, o enquanto, ele vai utilizar o teste, ok? Lá embaixo, aqui no teste. Ok? Então, depois da primeira execução, o bloco de instruções
só é executado novamente se a condição for verdadeira. Então, aqui na nossa sintaxe ficou ruim, tá, pessoal? Porque quebrou aqui, né? Ficou na parte de baixo. Mas nós temos aqui a sintaxe. Então, eu vou colocar o do, não vou colocar nada. Vou abrir uma chave, vou colocar o bloco de instruções. Importante colocar que o bloco de instruções tem sempre ponto e vírgula. E eu também vou colocar aqui o meu while no final com a minha condição e ponto e vírgula também, né? Aqui eu não costumo colocar o ponto e vírgula, mas só para vocês entenderem. Acho que não tem muito mistério, não. Como funciona? A primeira execução do bloco de instrução ocorre sem necessidade da avaliação da condição. A gente já especificou aqui, eu já falei para vocês, mas só para a gente ler, para ver se está batendo aqui com o que eu falei, né? E depois da primeira execução, a condição é avaliada e só vai executar se for verdadeiro. Isso aqui ficou repetido, eu coloquei em cima e coloquei embaixo. Basicamente é a mesma coisa, ficou repetido. Tá bom? Então não tem muito mistério. Vou também utilizar aqui um exemplo, esqueci de colocar aqui exemplo, né? Para a gente pegar um exemplo qualquer. Mas vocês vão me dar o exemplo antes da gente partir por aqui para a lista de exercícios. Tá bom? Então deixa eu ir lá para o chat. Alguém quer me dar um exemplo, pessoal? Consegue visualizar um exemplo onde eu tenho que executar uma vez o comando, pelo menos uma vez, antes de fazer teste? Existem várias aplicações para isso, né? Na verdade, quando vocês estão programando, vocês vão conseguir notar em algum momento que você vai sentir essa necessidade, aí você vai notar, falou, opa, agora é a hora de eu aplicar o do while. Mas sem estar programando e tal, é um pouco difícil mesmo, não é muito fácil de imaginar uma situação. E aí, querem me dar um exemplo ou posso pegar um exemplo da internet? Ou posso pegar um exemplo da minha cabeça? Vocês já tiveram um tempinho aí para pegar algum exemplo, né? Oportunidade de ferrar com o professor é agora, né? Coloca um exemplo ali que o professor não sabe responder e fica difícil. E aí, pessoal do chat, posso pegar na internet? Da minha cabeça? Pode. O pessoal não está querendo ter trabalho, não. O pessoal está na segunda-feira, estão no clima do domingo ainda, do final de semana. Bom, ao invés de pegar da internet, deixa eu idealizar um aqui. Então, voltando aqui para a nossa ideia. Preguiça aqui de digitar, né? Vou para o meu Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Bom, então temos aqui as bibliotecas padrões, né, e tudo mais. Só tá vendo como o código ele tá só repetido aqui embaixo, né? Só com um comentário. Então você pode colocar no mesmo, não é para economizar não, né? Mas pode colocar no mesmo arquivo, caso você queira mandar um exercício para o professor, em vez de mandar vários arquivos ou compactar, você pode colocar assim, o professor tira o comentário, né? E ele vai executando aqui tudo no mesmo. Então vamos lá, olha só. No meu exemplo, eu vou fazer o seguinte: eu vou usar o do while, e aí eu vou colocar uma mensagem. Eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar uma mensagem dizendo: entrei no bloco de repetição, mesmo que a condição for falsa. E aí vocês vão ver que ele vai entrar no meu exercício, tá bom? Então, basicamente, deixa eu tentar deixar isso mais lúdico, né? Ficou um pouco complexo, mas vamos voltar aqui que eu vou tentar deixar um pouco mais lúdico. Então, olha só. Vou colocar o comando aqui, o comando. Do jeito que eu coloquei lá para vocês, aqui, ó, comando do. Aí no final eu escrevo while. Aqui eu coloco minha condição. Escrever condição aqui. Do jeito que está no PDF lá para vocês. Beleza? Bom, agora aqui eu vou colocar um comando printf. E vou colocar aqui, ó. Entrou no laço, vírgula, mesmo com a condição
falsa. E aqui eu vou criar uma condição falsa qualquer. Vou colocar aqui que x recebe 1 e y recebe 2, por exemplo. E aqui a minha condição vai ser a seguinte. Enquanto y, não sei, for menor do que x. Bom, y, aqui minha condição, y é menor do que x? Não. Y é maior do que x. Então, essa condição aqui, para mim, nesse caso, é uma condição falsa. Se eu estivesse utilizando for, ele nem entraria. Nesse caso, como o while ou for, ele nem entraria. Nesse caso, como eu estou utilizando do while, ele vai entrar pelo menos uma vez, ok? Eu estou com uma dúvida aqui com relação à sintaxe, se o while, eu nunca me lembro se ele tem um ponto e vírgula no final. Eu acho que tem. Deixa eu executar aqui para ver se ele vai dar erro. Então, ele tem um ponto e vírgula no final mesmo, tá? Então, olha só, pessoal. Eu sei que o y, ele é menor, ele é maior. Eu sei que essa condição aqui é falsa, que o y é maior do que o x. Mas, mesmo assim, ele entrou no laço, mesmo com a condição falsa. Ou seja, ele entrou pelo menos uma vez no laço com a condição falsa. Agora, se eu coloco o inverso, é uma coisa que eu adoro ver quando os alunos fazem. Se eu coloco o inverso aqui, ó, x menor do que y, enquanto x for menor do que y. X é menor do que y já, ok? Agora, x ele sempre vai ser menor do que y, porque eu não criei nenhuma estrutura aqui de incremento. Então, o y não está crescendo, o x também não está diminuindo, não está crescendo, não está fazendo nada. Os dois estão estáticos aqui em cima, x e y. Então, x ele sempre vai ser menor do que y. Então, toda vez que eu entrar num loop, desculpe, para eu entrar num laço, ou seja, numa repetição, sem que exista a possibilidade de eu sair desse loop em algum momento, no exercício anterior eu saí com 41 iterações, 41 vezes ele repetiu. Quando eu não tenho possibilidade de sair nunca, o que acontece? Eu fico num loop infinito. Muitos alunos falam que é o Matrix, né? Porque ele fica repetindo ali, repetindo, repetindo, não para nunca. Nesse caso é o que vai acontecer, porque eu não tenho condição de incremento. O y ele sempre vai ser, x ele sempre vai ser menor do que o y. Então, vai acontecer um pequeno problema no meu código. Então, esse aqui é o famoso matrix que os alunos chamam. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar. E é extremamente normal disso acontecer na linguagem de programação, é extremamente normal de acontecer nos exercícios, até nas provas práticas, né? Que é o famoso matrix, que os alunos adoram chamar. O pessoal aí que já fez programação, José, já fez programação, Adrian, Elô, quem mais? Lourenço. Caramba, hoje só a galera da programação tá aqui, hein? Alguém aí já deu Matrix aí? Vocês já riram ou já aconteceu com você? Vocês já riram da cara de alguém aí? Isso aconteceu ontem? Normal acontecer, Elô. Pode ficar tranquilo. Mais alguém aí já aconteceu de ter dado essa telinha aí? O famoso Matrix de zero. Tem gente... É porque, o que acontece? Muitas vezes os alunos, eles colocam aí números, né, para fazer cálculo, aí tem que dar um matrix de zero. Nesse caso aqui, né, pessoal, deu um matrix diferente, né, deu um matrix de texto, né, mas matrix, ele é só 0 e 1, não é? No filme do Matrix, só aparece 0 e 1. Aí deu matrix de zero, o José falou. Vamos fazer um matrix aí de 0 e 1, né? Então, o matrix de 0 e 1, em vez de ter números, letras aqui, né, teria zeros e uns, não sei, né? Fazer um matrix de 0 e 1 aqui. Vou colocar 0, 1. Deixa eu ver se assim já é o suficiente. Ficou 10, ficou meio feio, né?
De todo jeito aqui não vai ficar muito bonitinho não, mas zeros e uns aí, o Matrix de 0 e 1 aí. Existem outras tantas maneiras aí de dar erro, né? Fiz uma atividade sua, mas nem sabia o que era. Bonito de se ver. Pois é, então é normal acontecer isso, tá, pessoal? Aconteceu, deu erro. Não fiquem preocupados, é porque. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui para voltar, né? É porque o seu teste aqui nunca vai acabar, né? Não é possível. Como então, professor, eu poderia colocar para que esse teste acabasse, né? Para que isso não ficasse numa repetição infinita, né? Então, eu colocaria aqui, por exemplo, colocaria aqui y x, né? Recebe x mais... A gente já fez isso, acabou de fazer, né? Mais 0,1, por exemplo. Ok? Aí, executando isso aqui... Opa! Continua dando Matrix? O que aconteceu? Vamos ver aqui. X recebe x mais 1. Ué, o que aconteceu com 0,1? Engraçado, mas enfim. X recebe x mais 1. Então, ele só entrou uma vez no laço. Depois incrementou o x passou... Ah, tá, pessoal. Olha que vacilo aqui, né? Por isso que estava dando erro. Estou trabalhando com inteiro. Então, ó, só para entender aqui, né? Então, agora eu tenho x e tenho y do tipo inteiros, ok? Desculpa, do tipo real. E aqui eu estou colocando que x recebe x mais 0,1. É como se fosse o exercício anterior, né? Deixa eu colocar um contrabarra n para poder contar aqui, né? Contrabarra n. Então, o que aconteceu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas aí você me fala, professor, ele só deveria passar 9 vezes pelo loop. É verdade, passou 9 vezes pelo loop. Mas a primeira vez é a primeira vez do que ele não conta, né? Que foi o do while aqui, ele passa sem ter que fazer nenhum tipo de contagem. E depois sim ele começa a contar. Beleza? Então, como é 0,1, até ele somar tudo ali. Ok? Deu para entender? Deixa eu ver aqui. Bonito se ver. Não é porque tá int. Ah, pessoal, é. É porque tava int ali, Diogo. Eu não tinha observado. O Diogo já estava esperto ali antes de mim. Beleza? Deu para entender, pessoal, o funcionamento do while? O do while ele serve para você passar a primeira vez sem fazer teste. E depois, sim, você faz o teste. Ok? Sim ou não? Me dê um feedback aí, pessoal. Vamos ver se está todo mundo. Quem não falou, que eu não vi aí, Lorenzo. José tá falando sempre. Léo, tem umas pessoas que botam a aula aí e não fala nada depois, né? Vamos ver, vamos fazer um teste agora. Cadê o Léo? Dá um joinha aí, Léo. Camilo também, não vi falando, não lembro de estar falado nada. O Camilo falou alguma coisa? O Camilo falou sim, desculpa, pessoal. De boa, de boa. Cadê o Léo, que eu não vi falando nada? Acho que é só o Léo, hein? Léo, Lourenço também. Ó, o Léo botou a aula para rolar aí e foi fazer outra coisa, hein? Foi jantar. Aí, ó. Cadê o Léo? Bom, deve ter acontecido algum probleminha com ele. Pessoal, muito tranquilo, né? Então, vamos lá, só para a gente finalizar aqui. Lista de exercícios, nós temos aqui, ó,
5 exercícios, né? Ó, fazer um programa para ler salário de funcionários, né? E depois colocar alguns percentuais, utilizando o do while. Desculpa, utilizando o while, tá? Do 1 ao 3 é o while. Número 2, faça um programa que fique em um laço, solicitando a digitação de número inteiro e só sai quando for digitado 0. Esse é muito legal. Esse exercício número 2 aqui a gente vai usar ele pra caramba. Caprichem na hora de fazer. E depois, na aula passada, fizemos um exercício para calcular o fatorial, né? Não sei se vocês se lembram. Então, já é um modo de você voltar lá na aula passada. Então, refaça esse exercício. E também o exercício 4 e 5, ok? Ó, construa um programa capaz de ler uma série de números até que apareça um número entre 1 e 5. Também é normal da gente utilizar isso aqui, é bem normal. Então façam esse aqui, bem legal isso aqui para menu, é muito legal. Do while também é muito utilizado em menu, tá, pessoal? Como você não sabe o que a pessoa vai digitar, então primeiro você deixa ela digitar. Aí depois, se ela digitar alguma coisa que não faz sentido, você desarma a sua repetição. Então, bem legal o exercício número 4 também, número 2 e número 4, muito legal. E o exercício número 5, refaça o exercício número 1 utilizando o do while, né? Agora utilize o do while no lugar do while. Aqui ficou esquisito, né? Vou colocar aqui, ó, do while no lugar do while. Beleza? Bom, só para a gente finalizar, pessoal, um fechamento então aqui dentro de repetição. O que, que a gente aprendeu dentro dessas lives de repetição, dessas aulas de repetição? Né? A gente viu for, a gente viu numa aula, né, na aula passada, na aula 8, a gente viu o while e a gente viu o do while. O que, que a gente aprendeu então? Né? Basicamente esses três comandos. E o que, que a gente pode inferir desses três comandos? Né? Como eu coloquei aqui para vocês. Esses três comandos basicamente podem ser utilizados para resolver os mesmos problemas. Lembrando que o do while ele tem uma pequena diferença, que ele só faz o teste no final do primeiro laço. Então isso pode te dar alguma vantagem, ok? Cabe então ao programador decidir qual vai ser melhor para ele, qual estrutura vai ser melhor para ele. Particularmente, eu não utilizo o while, eu utilizo o for na maioria esmagadora das vezes. Eu, Thiago, ok? O while eu vou utilizar quando eu preciso de fazer essa questão de só testar o final do primeiro laço, que é bem normal isso acontecer em alguns códigos de programação que eu desenvolvo, ok? Então, é do programador, ele que vai escolher aquilo que é mais interessante para ele. Não é que não dê para adaptar, dá para eu fazer alguns macetes para deixar o for desse jeito também, mas eu prefiro, nesse caso, utilizar o comando do while. Eu utilizo, recapitulando aqui, o for e o do while. Muito difícil utilizar o while. Vai de vocês, da habilidade de programador de vocês. Tá bom? Então a gente fecha aqui essa aula de comando de repetição, a segunda aula de comando de repetição. Espero que tenha ficado claro, espero que tenha ficado lúdico aí para vocês. Tá bom? Então, pessoal, finalizando aqui, um abraço, até a próxima. Valeu!